João Bobo. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um Sítio das Histórias. Hoje a nossa convidada especial é a Natália, que é coordenadora de uma SEI, que é professora da Unesp e que a Luísa vai fazer uma apresentação dela logo depois da história e a gente vai fazer esse bate-papo. Obrigada, Natália, por estar com a gente hoje. Para a gente é muito importante ter esse diálogo com pessoas que estão dentro das escolas públicas e que estão pensando a infância, a educação e essa ligação com a arte. Para a gente é muito importante ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente vai fazer o bate-papo depois da história, então a gente vai assistir agora todo mundo junto e depois a gente volta para a Natália falar um pouquinho. Vamos lá? Pode soltar, vá. Companhia Paideia apresenta Se tu soubesses quem é bobo e quem não é, você seria dos bobos ou não sabe dizer quem é. O bobo se acha sábio, mas o sábio se acha bobo. O bobo se chama sábio, mas o sábio se chama bobo. Se tu soubesses quem é bobo e quem não é, você seria dos bobos ou não sabe dizer quem é. O bobo se acha sábio, mas o sábio se acha bobo. O bobo se chama sábio, mas o sábio se chama bobo. João Bobo. Era uma vez um menino bom, amigo das pessoas, carinhoso com os bichos, só não era inteligente. Nasceu meio bobo e foi crescendo mais bobo ainda. Na aldeia onde morava, zombavam dele por causa disso e puseram logo um apelido nele, João Bobo. Era só sair na rua que já implicavam. João Bobo era tão bobo mesmo que nem se zangava. Achava que era só brincadeira. A mãe dele é que ficava triste. Era viúva, trabalhava duro para sustentar a família. O filho não ajudava em nada e ainda tinha que aturar aquela zombaria. Resolveu que ia conseguir que João Bobo fizesse alguma coisa de útil. João Bobo, meu filho, tô precisando de uma agulha nova. Essa aqui enferrujou. Vai no mercado comprar uma pra mim? Tá bom, mãe, eu vou. João Bobo adorou o mercado. Ficou um tempão conversando com um papagaio tagarela num puleiro. Andou pelo meio das barracas, viu uma porção de coisas, se divertiu muito. Depois, comprou o que a mãe tinha pedido. Bom dia! Como posso te ajudar? Seu Hassan, a minha mãe pediu para eu comprar uma agulha. Agulha? Sim. Pode ser esta? Sim, Uma? só uma, seu Hassan. Aqui está. Muito obrigado.
Oi, João Bobo. Você quer uma carona? Ô, seu Tião, se o senhor puder me dar uma carona, eu vou ficar muito agradecido. Sobe aí, menino. Tá. Ai. Tá. Seu Tião! Nossa! Ai! Opa! Peraí, seu Tião, deixa eu só procurar minha agulha, que eu coloquei ela aqui. Mas... João Bobo, meu filho, Oi, mãe! o que tá acontecendo? Cadê a agulha que eu te pedi? Ô, mãe! É que eu coloquei ela ali no palheiro e eu já volto. Eu vou encontrar ela rápido. João Bobo, você guardou a agulha no palheiro. Sim, mãe. É porque eu coloquei ela para descansar. É porque, como estava bom para mim, eu achei que podia ficar bom para ela também. Meu filho, não é assim que guarda a agulha. Não? Você tinha que ter prendido a agulha bem presinha no seu chapéu, menino. Ah, tá bom, mãe. Então, da próxima vez, eu vou trazer no meu chapéu. Vem, vamos pra casa. Tá. No domingo de manhã, quis fazer um bolo, mas percebeu que estava faltando alguma coisa. João Bobo, meu filho, Oi, mãe. esqueci a manteiga. Vai no mercado comprar pra mim, vai? Opa! Eu vou. João Bobo foi. Logo que chegou ao mercado, foi levar comida para o papagaio no puleiro. Andou pelo meio das barracas, viu uma porção de coisas, se divertiu muito. Depois, comprou o que a mãe tinha pedido. Ô, vendedor, seu Zé, a minha mãe pediu para eu levar uma manteiga. Eu queria comprar uma manteiga. Eu quero comprar uma manteiga. Uma só, João Bobo? Aham, a minha mãe só pediu uma. Ó, essa aqui é muito boa, viu? Muito obrigado. Tchau, papagaio. Ô, João. Hoje você quer uma carona? Ô, seu Tião, eu não quero não. Muito obrigado, viu? Tem certeza, o sol tá quente. Não, hoje eu não vou querer. Muito obrigado, tá, seu Tião? Então tá bom. Com Deus, João Bobo. Com Deus. Tchau, seu Tião. João Bobo não ia deixar que acontecesse o mesmo que da outra vez. Foi caminhando pela estrada, apesar do calor Ô, e mãe. do sol forte. João Bobo. Oi, meu mãe. filho, o que aconteceu? Você tá passando mal, menino? Não, mãe. Por que você tá assim suado desse jeito? Não, é a manteiga. A senhora não pediu para eu trazer a manteiga no chapéu? Ai, João Bobo. Que foi? João Bobo não é assim que carrega a manteiga, meu filho. Não? Você tinha que ter colocado a manteiga num potinho, colocado a folha de couve por cima, pra ficar fresquinha, e ter trazido na mão, menino. Ah, tá bom. Então, da próxima vez, eu trago com a folha de couve por cima. Vem tomar um banho no rio, vai. No domingo, a mãe de João Bobo lembrou que já estava chegando o aniversário dele. Bem que ela podia fazer uma festa, chamar uns amigos para um almoço no capricho, com um leitão assado. Separou o dinheirinho das suas economias. João Bobo, meu filho. João Bobo. Oi, mãe. Vai comprar um porquinho pra festa lá no mercado, vai? Tó. Um porquinho? Ó, não vai perder as moedas, hein? Tá. Guarda bem. Vai guardar. Volta rápido, tá? Tá, tchau, mãe. Tchau, tchau.
João Bobo foi. Mas dessa vez nem se divertiu muito, preocupado em não fazer bobagem. Bom dia, seu José. Bom dia, papagaio. Ô, seu José, a minha mãe não pediu para comprar manteiga, não pediu para eu comprar leite, pediu para eu comprar um porco. E ela vai querer desse aqui ou desse? Ah, seu José, eu acho que a minha mãe pediu para eu comprar desse porco. Você tem certeza, menino? Eu acho que eu tenho. Então tá bom, só um minutinho que eu vou pegar pra você. Tá. Vamos, porquinho. Estamos chegando. Calma, porquinho, calma. Pronto. João Bobo, meu filho. João Bobo, O que meu filho, foi, o que mãe? tá acontecendo? Oh. Que escândalo é esse? Que foi? Mãe, ô mãe, O que tá acontecendo, menino? eu trouxe o porco. E por que esse escândalo todo? Não, mãe, não é escândalo, é que foi difícil trazer o porco com as folhas de couve por cima, para ele não se derreter. Mas eu consegui. Ai, João Bobo, O que foi? não é assim que se carrega porco, menino. Era só amarrar uma cordinha e vir puxando, ele anda. Ah, mãe, Ai, menino. tá bom. Então, da próxima vez, eu trago amarrado. Não, que próxima vez, João, você não vai aprender nunca. Não, mãe, da próxima vez eu levo uma cordinha. Ô, mãe! Ô, mãe! Mãe, eu trouxe o leite. A essa altura, a mãe já não tinha mais a menor paciência. Achava que João Bobo não servia nem para equilibrar uma jarra de leite na cabeça. Mas quando chegou o domingo, Alô? Oi, dona Galileia, tudo bom? Tudo bem, e a senhora? Ô, mãe, Eu ouvi dizer umas... besteira, mas ô, eu mãe. queria ouvir da senhora. Pera só um Mãe, minutinho. João Bobo, tô no telefone. Não, mas eu só quero falar uma coisa. Eu queria ouvir da senhora. Ô, mãe, Pera só um minutinho. João Bobo, quem foi? a senhora não quer que eu vou no mercado hoje? Não preciso de nada hoje, não. Mãe, A senhora já sabe, né? Sabia que eu ia te ligar. Ô, mãe, O que é, João Bobo? mas eu quero ir no mercado. Pera só um minutinho. Vai fazer o que lá? Não sei, ué. Posso sei? ir lá, posso conversar com o papagaio. Conversar com o papagaio. Sabia que tem um papagaio lá que é muito legal, que eu gosto de brincar e conversar com ele? Então me conta. Então me conta. Eu tô quê? contando, do papagaio, que o papagaio... Ô, mãe, Aham. mãe, Pera só um minutinho. João Bobo, o que foi? mãe, eu só quero, tô perguntando se eu posso ir no Tá, mercado. vai. Pode? Pode, vai. Vai rápido. Ô, mãe, não mexe aqui, tá bom? Não mexer nada, pode ir. Depois eu continuo. Vai, menino. Tchau, mãe. Tchau. Alô? Dona Galileia? Alô? Ô, João Bobo! Oi, dona Galileia. Oi, meu filho, você tá indo aonde? No mercado. Ah, você pode trazer uma galinha? Uma galinha, dona Galileia? É isso mesmo, uma galinha. Pode deixar, eu trago pra senhora. Tá bom, mas vai rápido, tá? Tá bom, dona Galileia? Obrigada, João. De nada. Bom dia, seu Pedro. Ô, seu Pedro, eu e o meu amigo Pedrinho, a gente gosta de jogar o jogo das pedrinhas. Oi, papagaio. Dona Margarida, suas margaridas são tão logo que chegou ao mercado, cheirosas.
foi encontrar com o seu amigo papagaio. Ô, papagaio, a gente pode brincar um pouco? Brincar! Pedro, Pedrinho, Pedrinha! 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 Papagaio, o que você gosta mais de fazer? Brincar com o amigo João! Brincar com o amigo João! Brincar, João, amigo! Brincar, amigo João! Eu gosto de brincar com papagaio. É a coisa que eu mais gosto dessa feira. Ô, seu Papa, eu posso dar uma banana pro papagaio? Claro, menino. Aham. Quer uma banana, papagaio? Hã? Segura! Sabe o que eu tava pensando? Ah, Você não quer ficar com ele pra você, não? é sério, seu Papa? Você tem vindo aqui todo dia, vejo você dando comida pra ele. Ninguém nunca quis comprar. Fico com ele pra você. Eu fico, seu Você vai Papa. cuidar bem dele? Não, pode ficar tranquilo, eu vou Olha cuidar aqui. muito O bem. bicho é falador, viu? Não tem problema, seu Papa. Eu gosto muito que ele fala. Então tá bem. Meu presente pra você. Ó, pega. Muito obrigado. Vem, papagaio. Ai, que bobadão. João Bobão, bobão. Ai, que bobão. Eu preciso ainda comprar uma galinha para minha vizinha. Vizinha! Galinha! Galinha! Vem aqui, galinha! Aqui, Desta vez, João Bobo não queria confusão. Não aguentava mais ouvir aquela musiquinha que a molecada da aldeia cantava. Não, hoje não. Muito obrigado. Nós vamos a pé. Tchau. Desviou por um caminhozinho que dava na maior fazenda da região. A filha do fazendeiro era uma moça linda, linda, mas que tinha uma doença muito estranha. Não ria nunca. O pai, aflito por ver a filha feliz, prometera que o rapaz que conseguisse fazer a moça rir, casava com ela e ficava sendo dono da fazenda. O fazendeiro cumpriu a promessa. João Bobo, por toda a vida, seguiu os conselhos do papagaio. Conselhos ótimos, muito malucos e divertidos. Ficou tão respeitado que quando ia visitar a aldeia, ninguém mais zombava dele. E se juntavam todos para ver sua carruagem passar e gritavam: Todo mundo é bobo, todo mundo é sábio, todo mundo é rei. Todo mundo é bobo, todo mundo é sábio, todo mundo é rei dos bobos. Tolo é quem não é.
Agora a gente vai voltar. E antes da gente começar o bate-papo, vou pedir para a Lu apresentar a Natália de novo, agora de uma maneira um pouco mais completa. E aí depois a gente pode começar o bate-papo. Se apresenta ela, Lu? Sim, então, essa é a Nath Tazinazo, ela foi minha professora na Unesp, e eu vou ler aqui um currículo dela. Ela é professora da Rede Municipal de São Paulo e está como coordenadora pedagógica de educação infantil no SEI Jardim São Joaquim. Pedagoga, especialista em contação de histórias, mestre em educação pela FEUSP e doutoranda em arte e educação pelo Instituto de Artes da Unesp. É também professora de licenciatura e idealizadora do projeto Brechas Cotidianas e Lá Fora. Seja muito bem-vinda, Nath. Por favor, pode ficar à vontade. Muito obrigada, boa tarde a todos e todas e todos. É uma honra estar aqui. Adorei o convite da Lu, de todos vocês, quando eu recebi. Acho que é tão importante a gente estar junto aqui no nosso território. O Paideia é um espaço que eu já acompanho de longe há bastante tempo e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Nath. A gente agora, a gente costuma fazer o bate-papo e, na verdade, é uma troca de experiências, né? Então, seria legal ouvir um pouco você, assim, a sua impressão da história, enfim. E aí a gente vai conversando, um papo bem tranquilo e é uma experiência que a gente desenvolveu em épocas de pandemia e a gente achou que foi interessante. Muitas pessoas puderam também acessar um pouco do que a gente faz, e pessoas que estão longe, crianças que não puderam estar presencialmente na Paideia nesses tempos, então está sendo um lugar importante para a gente e também um espaço de diálogo. Bom, acho que primeiro, assim, como pessoa física, como telespectadora, eu queria muito agradecer essa preocupação que vocês tiveram, esse olhar, né, para as crianças, para esse momento da pandemia. A gente já teve bastante live falando sobre a invisibilidade dos bebês, das crianças pequenas, dos jovens, dos adolescentes, né, enfrentando aí a pandemia em 2020, 2021. E eu tenho certeza que quem vocês puderam alcançar durante esse período, certamente foi um momento de cura, um momento de afago em tempos tão difíceis assim. Eu acredito muito e acho que eu posso dizer pelos grupos, né, em que eu estive presente durante esse tempo de pandemia, que a arte também foi uma injeçãozinha de cura, foi talvez a nossa primeira vacina para a gente conseguir suportar a espera das outras, né? Então, eu acho que é muito importante esse trabalho que vocês fazem, que vocês continuam fazendo. A gente sabe que, assim, virtualmente acaba chegando em mais pessoas, a gente vai ocupando mais territórios, né? E espero também poder ajudar vocês nessa divulgação, nessa ampliação lá na nossa comunidade, com as nossas famílias. Mas eu queria começar destacando isso, assim, né? Eu acho que o quanto... foi mesmo sem romantizar, assim, o quanto a gente poder ouvir, contar histórias, partilhar histórias, trouxe momentos de cura e de força, de sustentação nos grupos que eu passei. Não só com as crianças, não só com os bebês, eu digo também no projeto de formação com os professores, né? A gente estudou muito literatura nesse momento, foi uma oportunidade da gente problematizar bastante coisa. E eu não tenho dúvidas do quanto isso foi importante para que a gente pudesse seguir junto, assim, né? Viver essas experiências. Era até um combinado que a gente tinha dentro da escola que eu estava, de pelo menos uma vez por semana a gente garantia uma experiência de arte e de interação com as famílias, né? Então, a gente fazia saraus, contação de histórias, mostras fotográficas, e tentava garantir isso pelo menos uma vez por semana, e era o momento em que a gente tinha mais interação e alcançava mesmo, né? Chegava mais assim nas famílias. Então, acho que esse contexto aí para que vocês possam seguir fazendo isso mais e mais.
E acho que com relação à história, que delícia, né? João Bobo é uma história que eu costumo contar, então é sempre legal ver outras versões, né? Assistir outros jeitos de contar. E eu vou, não tem, é inevitável isso, né? A gente aproveita a história, curte a história pela história, mas também a cabeça aqui já vai fazendo links com os trabalhos que a gente faz, né? E um tema que nós estudamos muito na formação o ano passado foi o tipo de nutrição estética que a gente oferecia para as crianças, principalmente quando a gente pensa na idade que eu trabalho. Acho que nem todo mundo sabe qual é a idade que abrange o SEI, né? Então, a gente tem bebês de 3, 4 meses, né? Então, a partir de 0 anos até 4 anos. E aí, por muito tempo, principalmente nos cursos de pedagogia, onde o espaço para a educação artística ainda é muito pequeno, né? Acho que tanto pensando na educação física, que eu não gosto muito desse termo, né? Mas pensando nas manifestações corporais, nas práticas corporais e nas linguagens artísticas, é muito defasado, né? Então, os professores polivalentes carecem muito e querem muito, são muito desejosos dessa formação. E aí a gente foi por muito tempo educado, até pela nossa própria experiência, né, enquanto criança, que o que a gente faz para criança tem que ter muito barulho, tem que ser muito colorido, tem que ser muito fantasiado, como se a gente tentasse... Primeiro que a gente acha que a produção da criança é infantilizada, né, com muitas aspas nesse termo, e que nós, como adultos, para alcançar as crianças, a gente também faz uso dessa linguagem, dessa estética mais infantilizada. E acho que o trabalho de vocês, que eu já vim acompanhando, né, mas aqui destacando a contação do João Bobo, a narração, não sei se vocês chamam de contação, de interpretação de narração, vocês me contem para eu aprender. Mas traz muito isso, né? Então, essa experiência artística que é para todas as idades e que traz um refinamento, uma ampliação de repertório, um olhar de produção que não tem essas características estereotipadas de produções infantis. Então, acho que isso é uma primeira coisa assim, que eu queria destacar. Eu acho que é bem, bem importante, e inclusive até para que a gente discuta o que é possível e que repertórios são esses para visibilizar os saberes das crianças, porque quando a gente traz esse estereótipo, essa reprodução mercadológica, na minha opinião, é reducionista. Então, é um jeito da gente dizer também que as crianças não têm, e os bebês não têm potência para entrar em contato com outros tipos de manifestação, com outras linguagens, e de forma nenhuma eu acredito nisso, né? O ano passado, a gente fez uma discussão também na formação, de que todas as histórias, então fazia uma brincadeira lá, uma disputa com elas, com as professoras, de que todas as histórias são possíveis para todas as idades, né? Que eu não acreditava em classificação de histórias por faixas etárias. E aí a gente leu uma história em capítulos entre nós na formação, e depois algumas professoras fizeram a experiência com as crianças, e depois a gente fez a experiência das crianças contarem a história. Então, foi um movimento muito bacana da formação sair uma proposta e da gente exercitando e experimentando mesmo o que significa, né? A gente dizer isso é para crianças de tantos anos, isso é para... É claro que a gente tem um olhar direcionado para o público infantil, porque merece, precisa ser visibilizado, tem que estar na produção cultural, mas eu, por exemplo, adoro programação infantil e acho que as crianças têm total condição de lidar com programações que também são tidas como adultos. Enfim, acho que a mitologia brasileira ela é para todos, né? E acho que é uma contribuição até para, culturalmente pensando mesmo, em como a gente vê a produção literária brasileira nesse sentido, né? De que é possível que todo mundo acesse e que a educação democrática é isso também, né? Você falou tanta coisa importante. Eu falei, eu vou parar um pouquinho, que eu já...
Não sei Mas mais. muito legal, porque, na verdade, você está falando muitas coisas que são a base do nosso trabalho também, assim, eu acho que isso que você fala da discussão estética para a criança, que é tão difícil discutir, né, tanto na área da educação quanto na própria área artística mesmo, né, do que se faz para a criança, talvez pela própria dificuldade de entender a infância dentro da nossa sociedade, né, então eu acho que isso é uma discussão e é uma pesquisa que a gente tem sempre uma preocupação muito focada nesse assunto, assim, porque, na verdade, tudo que você falou, acho que são quase que pilares assim da nossa pesquisa mesmo, e não pressupor que a criança é de determinada forma, sente ou pensa, né, essa ideia massificada da infância também, que a gente vai criando e que a indústria joga pesado, né, assim, na linguagem. Então, essa necessidade do silêncio, né, que você falou, tem que ser colorido, tem que ser, né, esse preconceito de que Poluído até, né? poluído, exatamente, e não poder ter o tempo de ouvir, o tempo de ver, o tempo de sentir, né, então são coisas que para nosso trabalho são muito importantes de serem discutidas, até para se mudar esse imaginário, né, e essa expectativa muitas vezes também do adulto, porque às vezes não é uma expectativa da criança, mas o adulto que é o responsável por levar a criança ao teatro, ou ao cinema, ou a um show, ou a qualquer lugar, ele já classifica isso, e já impede a criança de ver outro tipo de coisa, né? Então, também, uma pessoa como você, numa coordenação de uma escola, né, uma escola pública, é fundamental, porque talvez essa criança não vá ter essa chance através de outras pessoas, muitas vezes, porque a cultura... essa cultura de massa é muito pesada, né? Muito forte e é muito difícil de desconstruir. Mas eu acho que quando ela tem esse acesso via escola, por exemplo, e tem uma preocupação de que ela não seja olhada de uma maneira tão categórica, é fundamental, é fundamental. Então, é muito bom para a gente poder te ouvir nesse sentido e saber que existe esse trabalho também com crianças, até bebês, né? Que quase que uma, como se fala isso? Esqueci a palavra. Mas você coloca o bebê ainda num lugar ainda mais complexo que uma criança maior, né? Fala, não, o bebê jamais pode ver uma coisa dessa, jamais vai entender, né? Que quer entender, não sei. Mas, então, é muito legal isso que você está falando. Não sei se alguém quer complementar. Enfim. A gente entrou aí na questão do imaginário, né? E eu acho que tem a ver com esse imaginário, né? Muita gente não tem ideia de qual é o trabalho que se faz com bebês e crianças, né? Porque é mesmo uma coisa muito específica, muito complexa, né? Assim, complexa como toda a educação, né? E o que eu vejo, assim, é que quando a gente está sempre tentando trabalhar nessa perspectiva decolonial da educação, né? Então, pensando em desconstruir o imaginário identitário da perspectiva de gênero, da perspectiva de raça, da perspectiva de classe. Mas a gente que trabalha com a primeira infância também tem essa desconstrução com relação à visibilidade dos bebês e das crianças, né? De conseguir olhar... eu acho que, assim, a cultura de massa, o mercado voltado para bebês e crianças, ele sempre existiu. Mas, principalmente depois da pandemia, que aí os bebês começaram a acessar celular, né, muito, muito cedo, né, não tem esse controle, essa expansão tecnológica cada vez mais forte. Então, tem mesmo esse olhar da produção comercial para o bebê como um nicho, né? E aí, o que isso vai criando no imaginário das famílias, no imaginário até dos educadores, de quem trabalha com criança, é da produção cultural para bebês como entretenimento, como distração.
e não como uma manifestação artística, como uma prática artística, né? E aí, como é entretenimento, como é distração, não tem essa discussão mais profunda ou até esse olhar para aquilo que vai provocar uma experiência estética mais profunda. Então, é aquilo que vai chocar, que vai chamar atenção muito rapidamente, que traz essa coisa da aceleração, da cor, como a gente estava brincando aqui da poluição, né? Então, não é só uma questão de gosto e de desgosto, acho que existe isso também, e aí é um assunto delicado nesse sentido, mas é também um viés político mesmo, né? Então, do que é conhecimento, do que é experiência e do que é entretenimento, do que é distração. E acho que isso é um ponto muito importante, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente ouvir que uma coisa é interessante para a criança quando o olho dela está vidrado naquilo, né? Mas como é gostoso também, vocês já devem ter tido essa experiência de contar uma história e a criança dormir, porque é uma outra experiência. Então, assim, não é que ela dormiu porque ela não está interessada, não é porque ela dormiu porque não foi interessante, mas que experiência de corpo, às vezes a criança ter vontade de levantar e andar, ou de dormir, também pode ter uma história, né? Não quer dizer que ela está ali com o olho vidrado, parado, não é esse tipo de educação que a gente quer, né? A gente quer que o corpo reaja àquilo que a gente está partilhando. E às vezes isso não é bem visto, né? A primeira impressão é assim, nossa, se a criança desviou, porque a gente que tem esse olhar de que a criança precisa estar com o corpo parado para estar interessada, para estar envolvida, que ela precisa estar ali com o olho vidrado, né? Que são coisas que nós como adultos inventamos e fomos educados a educar assim, mas é uma coisa que a gente precisa problematizar, precisa pensar. E aí, que tipo de interações realmente são significativas, né? Um corpo de um bebê, de uma criança sentado, vidrado numa tela, ou sentado, vidrado numa música, sentado, vidrado... O que isso quer dizer, né? Que tipo de corpo que a gente está educando, né? E até que ponto também a presença de um adulto na hora da experiência teatral com a criança é pertinente ou não, né? Porque acaba gerando até essa limitação de que quando a criança começa a rir muito alto, ou a perguntar muita coisa, ou a ir para o palco, o pai ou a mãe, ou enfim, quem está com ela já segura, né? Então também, como atriz, também eu fico pensando até que ponto eu também dou a liberdade para essa criança ter a liberdade na hora da experiência dela, né? Em qual momento também eu vou chegar e vou falar, putz, aqui ela não pode chegar, sabe? Aqui ela vai atrapalhar o que eu estou fazendo, ou não, né? Então, também é um lugar muito inconstante, e depende muito da experiência do momento, né? E outra coisa que eu fiquei pensando também, Nath, da classificação indicativa, como é diferente para o teatro e para o audiovisual, né? Porque a forma de contar no teatro a gente consegue mudar. Agora, a forma no audiovisual, ela é parada a partir do momento que a gente coloca ela enfim, qualquer que seja o canal, né? Então, eu fiquei pensando nisso também. Eu achei muito legal que a primeira coisa que você falou foi de estética. E aí eu tava lembra daquela conversa que a gente teve do para a criança ou pensado junto com a criança? E aí eu também lembrei de uma experiência que eu tive com a minha irmã de contar a história. De eu chamar ela, vou ler uma história para você. E ela falou, não quero. E no outro dia, assim, passou uma semana, eu sonhei que eu estava contando essa história para ela, acordei super com vontade de contar e falei, tá, vou contar. E aí foi uma outra experiência e foi muito doido ver esses dois lados, de ler a história, de contar e de ver como ela estava no momento e como ela estava no outro momento, sabe? Poder trabalhar com isso. E acho que a discussão da estética é uma discussão que a gente faz sempre aqui. E essa linha também do... Isso não é para adulto, isso não é para criança. E essa palavra entender, né? Que quando a gente fala de criança, não vai entender. Vai entender. O que quer dizer esse termo entender, né? Porque para o adulto a gente sempre coloca essa palavra quando vai falar da criança. Ela não entende, ou ela entende assim, assim, assado. E a experiência é totalmente outra, assim, na prática. Aí eu achei muito legal, que conversou muito com o que a gente discute aqui. Que bom.
Eu acho que vocês falaram coisas assim que para mim são totalmente relacionadas. A primeira é que assim, se a gente está realmente disposto, né, a trabalhar com bebês e crianças, é correr risco o tempo todo. É sempre esse lugar do inesperado, do imponderável, que devia ser o lugar de todo mundo, mas a gente vai aprendendo a se comportar, se disciplinarizando, e isso vai ficando cada vez mais frágil na gente. Mas acho que isso é uma coisa bacana que as crianças ensinam para a gente. E elas ensinam também essa questão da importância e da desimportância, que eu acho que tem a ver com esse moralismo que às vezes vem nas histórias, principalmente dentro das escolas, né? Então, eu estou trabalhando tal aspecto, eu conto uma história que fala disso. Só que aí não basta contar a história, eu quero explicar, né? Assim, a minha interpretação da história, o que eu entendi como a moral da história, ou o que eu entendi que aquilo pode ensinar para as crianças. E a gente sabe que a literatura não é construída com esse propósito, né? Mas às vezes a escola traz essas amarras para a gente, né? Diante das exigências, assim. E aí eu acho que as crianças vão ensinando isso para a gente. Eu tenho um amigo querido, o Cláudio Tebas, que é palhaço, e ele sempre fala isso, que as crianças ensinam a gente que a gente não tinha que colocar pesos e medidas sobre os saberes, sobre as dores, sobre as alegrias, sobre o sofrimento, porque se uma criança chega e fala, tô triste hoje porque minha tia morreu, tô triste hoje porque o meu sorvete caiu no chão, ninguém fica competindo por dor e nenhuma criança acha que a dor do outro é menor porque um é uma tia, o outro é um sorvete. E a gente faz isso, né? A gente vai fazendo isso hierarquizando os saberes, os sentimentos, as histórias, pensando nessa questão da utilidade. E aí eu acho que é por isso que a gente cai nessas coisas de faixa etária, né? Porque tem a ver com isso, que a história tem um fim que não está nela mesma, está naquilo que você acha que você pode inculcar no outro, né? E a gente sabe que quando a gente vai ao teatro, quando a gente vai ao cinema, a gente nem entre adultos faz isso, né? A gente vive essa experiência de que cada um tem uma relação, um gosta, o outro não, um chama atenção tal coisa, o outro tem outra experiência totalmente diferente. E às vezes a gente até se prende e se faz mal, assim, querendo exigir isso das crianças, porque fica totalmente fora da nossa expectativa, é um trabalho frustrado, né? Então, e a Lu estava falando dessa coisa de adaptação da história, né? Por mais que quando a gente está no ao vivo a gente consegue fazer isso melhor, de ir modificando conforme a gente vai sentindo, no audiovisual também a gente pode contar por partes, então um dia assiste um trecho, no outro dia assiste outro, no outro dia assiste outro, retoma ou para naquele trecho, porque é isso, nem quando a gente vai do início ao fim, a gente garante que todo mundo viveu tudo do mesmo jeito, e que viveu tudo, a gente não tem como ter essa garantia, né? Mas é acreditar sempre que uma produção de qualidade, ela vai marcar de alguma forma, e talvez não no primeiro dia, quando a criança fala não, né? Mas às vezes em outro dia, com uma outra história, com outro repertório, enfim. A gente vai experienciando, né? Uma outra coisa que eu queria falar do que você falou, eu acho que também isso que tem muito forte na indústria de você querer que todo mundo sinta igual, né? Então, quando você pensa, mesmo para o adulto, não só para a criança, mas a maneira como você pensa a música, a maneira como você pensa a narrativa, a maneira como você pensa a imagem, ela é colocada para que todo mundo naquele momento chore, para que todo mundo naquele momento guia, né? Porque você tem um domínio, na verdade, com isso, do quanto você vai poder medir, no fundo, o quanto aquilo vai ser gostado ou desgostado, que é o que interessa. Então, se eu consigo dominar que todo mundo vai sentir isso em determinado momento, eu consigo dominar a quantidade, né, de gente que vai ver, de gente que vai pagar, de gente que vai... Então, eu acho que também, quando você... E acho isso muito importante que você falou, quando você percebe que esse domínio não existe, ou não deveria existir, porque você está falando de seres humanos, né? Cada um tem uma experiência, e é a sua experiência que você coloca na história, tanto de quem conta, quanto de quem ouve. Então,
você, na verdade, está manipulando um sentimento que não faz parte da experiência daquela pessoa. Ou você está usando de uma experiência para colocar como iguais coisas que não são iguais, que dependem da experiência que cada um teve. Então, eu acho que é uma maneira de dominar, né? E acho que as crianças são as que mais sofrem nesse sentido, porque justamente são as que precisam ser mais dominadas, porque elas não estão. Então, você vai criando toda essa e a gente dá pouco valor para a linguagem, né? Parece que é uma coisa secundária, tudo bem, assistir um filmezinho lá mas está formando o imaginário, está formando o que essa criança tem de expectativa, né? Está formando, não é pouca coisa no fundo. Você está subjugando a experiência dessa criança e colocando dentro de um pacote que funciona. Então, e acho que isso é a mesma coisa do que você diz do corpo, né? A gente como ocidentais já tem isso muito forte, né? A gente separa a cabeça, a razão, o corpo, né? O som, é tudo separado. E na criança isso ainda está misturado, ainda tem a chance, né? Eu posso, isso de entender, eu entendo com o quê? Eu entendo com o meu corpo, eu entendo com o meu sentimento, eu entendo com o meu intelecto, eu entendo que... Enfim, é uma mistura de coisas que a experiência dá que você não tem como dominar. E se você exclui uma parte dela, você está excluindo, no fundo, uma parte da experiência da pessoa, né? Independentemente da idade. Então, acho que essas coisas são fundamentais de serem discutidas quando a gente pensa em arte, no geral, na verdade, em teatro especificamente, mas... E é um processo muito difícil, né? Porque se a gente for pensar, a gente tem esse desejo, às vezes, que é uma coisa que, assim, estou falando por mim, né? Que é uma coisa que tem que brigar o tempo todo, inclusive dentro de mim. De que a gente sempre está tentando dominar o outro, né? Tratar o outro como objeto. A gente constrói as nossas relações assim, né? Muitas das nossas relações afetivas são assim. Então, a gente sabe mais e aí tenta fazer essa relação de objeto com o outro. Aí estou falando na relação com as crianças, mas a gente faz isso, né, em muitas das nossas relações. Só que quando a gente vai narrar a história, a gente não tem esse controle, né, do que está acontecendo. Então, todo mundo ali é sujeito, por mais que a gente queira encucar, né? E acho que isso que você está falando é essa questão do esvaziamento, né? Então, esse esvaziamento de experiência que vai dominando, direcionando, e que aí, às vezes, a criança vai reproduzir aquilo que a gente quer, vai falar um discurso pronto daquilo que a gente queria que fosse falado, mas que não necessariamente conta dessa experiência, né? Porque tem mesmo esse esvaziamento e essa necessidade de uma compreensão numa visão adultocêntrica, numa expectativa muito nossa, né, de planejamento. E eu volto a dizer assim, que não é essa questão do certo e errado, do bom e do mal, né? Porque a gente foi educado assim. Mas é muito difícil desconstruir essa visão de corpo apático que senta, né? O que é uma plateia e o que é uma interação com um livro, né? O que pode ser contar uma história, o que pode ser o que é interagir, livro para bebês, tem que estar pronto para ir para a boca, que é para o primeiro lugar que vai, né? Eu conheço o mundo pela boca e é assim que eu vou conhecer o livro. Então, a gente tem que estar preparado para isso, né? Pô, um cenário desse, quem não ia querer subir e pegar o papagaio no colo? Todos os bebês iam querer, né? Então, é um pouco isso, assim. E aí, eu acho que entra também a questão do repertório, que a gente não falou ainda, né? Mas eu tenho certeza que isso está dentro, ainda voltando na questão do imaginário, que são as produções mesmo, né? Então, é muito comum também que as histórias brasileiras sejam tidas como folclore, as histórias comerciais americanas. A gente conta o que as crianças adoram, mas elas adoram porque elas não conhecem outras, né? E as histórias eurocêntricas são mitológicas, né? Então, é muito raro a gente discutir história brasileira do ponto de vista da mitologia. Normalmente se discute nas escolas do ponto de vista do folclore. E eu acho que isso é um outro aspecto importante, porque tem a ver também com essa formação do imaginário, né? Então, o João é folclórico, o príncipe é mitológico. A gente vai ensinando isso desde muito pequeno para as crianças. Então, tem toda uma representação identitária, né, de contexto, de espaço, de relação familiar, de raça, de gênero,
que também a gente não pode se omitir com relação a isso, né? Quando a gente faz essas construções, quando a gente escolhe repertório, enfim. Acho que isso é um ponto também que a gente que também faz parte, né? Por mais que as nossas leis que amparam, né, a educação antirracista, o ensino de literatura afro-brasileira, africana e indígena, a gente faz questão na rede, por mais que a política pública ela seja voltada para o ensino fundamental, a gente luta bastante para que essa política tenha uma implementação forte também na educação infantil, desde que desde bebês, né? Desde que a gente nasce, a gente está ouvindo história, e essas histórias estão formando quem a gente é. Muita coisa do que a gente foi antes dos 3, né? Por mais que a gente não lembre, o nosso corpo, as nossas ações lembram. E acho que muitas vezes eu acho que o moralismo vem também, em parte do que você disse, eu acho que de eu querer que a interpretação seja a partir do meu ponto de vista, né? E muitas vezes também de não se ampliar o repertório, porque no fundo, se você confia na história e na experiência que essa pessoa vai ter com essa história, ela pode ouvir muitas histórias. E se ela sempre ouve só uma forma dessa história, né? Ou mesmo em termos de linguagem é sempre a mesma, o problema não necessariamente é a história em si ou a linguagem, é a falta de outras, né? A falta de outros modelos, não é modelo, mas de experiência mesmo, porque eu acho que isso que você diz, muitas vezes, eu estava até pensando nisso ontem, uma palavra, o que significa essa mesma palavra? Porque a palavra, ela é simbólica, né? Então, eu, como uma criança de 2 anos, simbolizo, muitas vezes posso nem ter esse vocabulário, e eu simbolizo ela de uma maneira. E conforme eu afirmo, como adulto, eu afirmo ou não afirmo esse símbolo, né? Essa criança vai ampliar ou reduzir o símbolo, né? Então, se eu explico que aquele símbolo daquilo não, você não é isso, é determinada coisa. Então, toda a ampliação que você tinha de imaginário desse símbolo, você reduz a uma verdade, né? Então, acho que quanto mais você amplia esse símbolo, quanto mais possibilidades você dá para esse símbolo, e não colocando tudo no seu ponto de vista, né? Esse imaginário pode se ampliar, e acho que isso que você diz até os 3 anos, que é quando o cérebro está fazendo essas ligações, né? Que é abrindo justamente para as múltiplas possibilidades, e a gente reduz como se aquele momento da vida fosse um momento muito... não está acontecendo nada, nem fala direito, né? Então, é um equívoco que, no fundo, o que você está gerando para o futuro é muito triste, né? Eu lembro de uma vez uma criança que veio assistir uma peça que a gente falou, nossa, a gente apresentou para crianças pequenas, era uma peça que tinha histórias do Mil e Uma Noites. E a gente, como que vai ser? Cara, esse texto é muito difícil para uma criança pequena, não sei o que, né? Aí quando acabou, uma das crianças falou assim, eu gostei muito dessa peça. Tinham tantas palavras que eu nunca ouvi. Aí eu falei, nossa, olha que louco. E ela ficou viajando em palavras que ela nunca tinha ouvido. Eu sei lá o que ela pensou sobre isso, sabe? Mas você não pensa que pode ser isso, um significado de alguma coisa né, para uma criança, o que ela não sabe, no fundo, né? E como ela vai passar a significar aquilo. E a gente já reduz, né? Isso, eu acho que é bem isso, assim, né? Quando você conta história para criança e tem palavras difíceis no meio da história, raramente elas nos interrompem para perguntar o que significa, porque elas vão criando o imaginário, o contexto, somos nós que às vezes nos preocupamos com isso, né? Semana passada, a gente tem, né, essa preocupação de trazer a cultura popular de uma forma laica, né, e focada mesmo na cultura, sempre que a gente pode ir lá para a escola. Então, a gente faz carnaval de rua. E aí, dentro da pandemia, a gente fez o que foi possível, né, um bloquinho com as crianças na rua, e a gente teve alguns convidados que foram tocar marchinhas paulistas e tal. Aí, quando acabou, uma criança de 3 anos virou para os músicos, né, e falou assim, tchau, musiquista, foi maravilhoso. Assim, criou, e agora a gente chama todo mundo de musiquista, porque é muito mais legal do que chamar de musicista ou de músico. E é assim,
todo mundo entendeu, né? O que ela quis criar. Ela quis dizer que aquela pessoa era especialista em música, e isso é muito, né? Não importa se usou, né? Construiu ali um termo incrível. Tem uma outra história também que eu adoro contar, que é de uma priminha minha, que os pais dela estavam se separando, e a mãe estava evitando, assim, ao máximo contar para ela, estava se preparando, né, achando que é mesmo, né, um momento muito delicado, que exige um respeito, né, para contar isso para a criança. Queria fazer isso em parceria com o pai da criança e não estava rolando. E aí, um dia ela percebeu que a menina estava, claro, né, estava percebendo desde sempre, mas foi que ela, na perspectiva dela de adulto, notou isso. E aí perguntou: você sabia que o papai não está morando mais em casa? Aí ela: eu sabia. E por que você não me falou nada? A mãe dela perguntou. Aí ela: porque eu achei que você ia ficar muito triste quando você percebesse. E aí é a gente vendo como às vezes a gente menospreza as crianças para lidar com os assuntos duros, com os assuntos que a gente julga polêmicos, né, com as questões que a gente acha difícil. E era a criança que falava: nossa, a hora que minha mãe perceber que meu pai não mora mais em casa, o que vai acontecer? É genial, né? Porque, pô, ela não me fala nada, quer dizer, ela não percebeu, Ela não deve né? estar Porque sabendo, não é possível, né? Gente, isso é uma lição tão grande, né? De como de que tratamento a gente dá para a infância. Aí tá vendo como as histórias ensinam, né? Sem a gente querer. Não precisa a gente querer. As histórias e as crianças, né? Né, total. Gente, a gente tem mais 5 minutos. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente Uau, passou encerrar. rapidão. Passa muito rápido. Eu acho que eu anotei aqui deixa eu ver aqui, uma coisinha que eu anotei. Essa coisa achei tão lindo o jeito que vocês trouxeram, essa doença estranha de nunca rir. E aí fiquei pensando o quanto a gente luta na escola diariamente para que a escola não tenha essa doença estranha. E o quanto a gente foi conversando muito sobre tudo que é sintoma dessa doença, né? Então, o corpo parado, a necessidade do significado, a pedagogização da arte e das histórias, da literatura, enfim, né? O quanto também no dia a dia a gente vai quase transformando a escola na princesa que nunca ri, né? E o quanto a gente precisa mesmo ter essas conversas, ter esses espaços para que essa doença estranha fique longe, né, da escola e não contagie o corpo dos bebês e das crianças, né? Eu também acho muito bonito dessa história, esse momento, assim, da descoberta da beleza disso, né? Porque e é forte porque ele é bobo o tempo inteiro para todo mundo, né? E de repente ele é a salvação também. Então, é bonito, né? Lenga-lenga para essa idade, assim, eles amam, né? Os contos cumulativos de lenga-lenga é sempre um sucesso. Então eu vou agradecer, porque também aqui o pessoal vai precisar sair, que já está dando uma hora, mas eu queria agradecer muito a sua presença, Natália, e dizer que para a gente é muito importante encontrar pessoas como você na área da educação e na área da arte, enfim, e que pensam essas duas coisas não separadamente, assim, porque são parcerias e são relações que a gente que trabalha com infância, é impossível não pensar sobre isso, né? E não encontrar pessoas que possam estar junto nessa vontade de pensar a infância de uma maneira mais ampla e complexa, enfim, e que a arte não seja uma relação funcional, utilitária ou uma matéria, né? Assim, uma coisa que ela faz parte de nós todos como seres humanos, independentemente da idade, né? Ela é uma maneira de se expressar, né? E isso é fundamental para a gente. Então,
Queria só reiterar que foi muito bom encontrar você, no fundo, mesmo que virtualmente, e que a gente gostaria de te convidar para vir aqui, a gente continuar essa conversa, enfim, a nossa programação vai começar nesse sábado e aí vai o ano, então a gente tem programação de sábados e domingos aqui para crianças, já aproveitando também aqui para dizer para o nosso público que estamos voltando, e sempre às 5 da tarde, a gente vai começar com o Pepe, o Pequeno Palhaço, enfim, agradecer mais uma vez. Não sei se alguém mais quer falar, antes de a gente encerrar. Eu agradeço muito, assim... Ai, desculpa, pode falar. Não, eu queria falar que foi muito bom te ouvir, Natália. Eu não falei, fiquei te ouvindo o tempo todo e pensando e refletindo em tudo que você estava falando, né? E é muito importante para a gente mesmo ouvir. Você trabalha, você está o tempo todo diretamente com as crianças, né? E a gente também tem esse trabalho com escolas e a gente faz esse trabalho para crianças e com as crianças juntos. Então, o quanto é importante ouvi-las, né? Mas que foi um presente te ouvir também. A gente está bem feliz mesmo e agradecer muito, muito a sua presença. Obrigada. Gino, o presente foi todo meu, foi uma delícia esse fim de tarde aqui com vocês. E eu preciso dizer de novo que o que vocês fazem é muito lindo e as crianças precisam muito de pessoas que pensem como vocês, que façam como vocês. A nossa escola está de portas abertas e quero muito, sim. Eu tenho um problema, quando me convidam eu vou mesmo. Então, agora que vocês me convidaram, certamente irei, para a gente também se conhecer pessoalmente, mas dizer assim que no momento que o nosso país está vivendo, né, o contexto político que a gente está vivendo, social, o que vocês estão fazendo não é pouco, e é de uma importância, assim, para a nossa sobrevivência mesmo, muito grande. Queria muito que, caso vocês não saibam disso ainda, que vocês saibam, né, que isso é muito importante, para que a gente não sucumba a tudo isso. É disso que a gente precisa para seguir em frente. Então, se orgulhem muito do trabalho de vocês, eu imagino as dificuldades, os desafios, mas saibam que, assim, o que vocês estão fazendo pelas crianças é algo incrível e que eu desejo muito que se amplie, transborde, reverbere, e que vocês tenham muita satisfação, muito sucesso, não no sentido mercadológico de sucesso, mas que vocês possam atingir aí os desejos e voem bastante com essas histórias, porque é muito necessário, de verdade. Obrigada, Natália. Então, até a próxima vez. E quem quiser seguir nossa programação, é só acompanhar nas redes sociais. E temos mais histórias do sítio e a nossa programação presencial começa hoje. Até a próxima. Obrigada.